um novo tempo, um novo vento vai começar a soprar na terra, entendeu? Uma nova porta vai abrir. Interpreta aí como você quiser. O deputado Daniel foi eleito vice-presidente de uma comissão na Câmara e ele foi eleito por unanimidade de votos. Todo mundo votou nele. Não foi um 10-9, um 8-7. Não. Foi um 10-0, irmão. Foi um 10-0. A mesa da CCJ, a mesa da Comissão de Segurança, ela ficou composta totalmente por bolsonaristas. E muita gente ainda não entendeu bem o que foi que aconteceu, né? Mas isso já mostra que o presidente Bolsonaro hoje ele adquiriu um rolo compressor no Congresso. É isso que essa eleição fala para mim e para você. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu vou te falar isso. Então hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro comprou, adquiriu, ganhou, alugou, você pode usar a palavra, a expressão que você quiser, um rolo compressor. Isso chama-se rolo compressor, passa por cima, entendeu? 10-0 é rolo compressor. Então isso já mostra, porque o presidente Bolsonaro foi lá, abraçou Daniel Silveira, para todo mundo ver. A esquerda deu chilicou, a esquerda chilicou ontem, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho. A esquerda chilicou ontem, deu pitis, repórteres deram pitis, muita gente ficou enlouquecida, né? Mas a gente precisa observar, e eu acho que é a coisa mais importante, e quando eu for te contar sobre o passeio que eu fui dar no meu jardim hoje, né? E ouvindo ali alguns pássaros cantar, né? Hoje o pastor foi passear no jardim aí. E tinha um passarinho hoje tão bonito, né? Tão bonito, cantando hoje, conversando comigo. Ele praticamente conversou comigo hoje, né? É praticamente um diálogo hoje, né? Muito interessante, hein? Com relação até alguma coisa que eu falei algum tempo atrás aqui. Eu falei sobre uma quebra de paradigma que já aconteceu. O que é uma quebra de paradigma? Uma quebra de comportamento, né? Aqui na minha casa, irmão, tem aqueles passarinho verde que tem no litoral, sabe? Passarinho grande, assim, verde, sabe quais? Daquele tipo, e esse aí, mano. Verdão, assim, grandão. Nas pontas das asas meio amarelo, assim, parece um dourado, bonito, sabe? Aqueles passarinhos bonitos. Canta bonito, bichinho. Canta bonito. E parece que quando ele tá cantando, a gente tá até escutando, assim, uma coisa, né? Coisa assim, bonita. Coisa bonita. E ele fala sobre flora, né? Sobre a fauna, sobre a flora, né? Sobre essas coisas aí, né? Nada a ver. Você ficar pensando bobagem aí, né? Nada a ver. E foi quebrado aí, então, um grande paradigma no Brasil. Hoje eu quero contar uma coisa para você muito importante, mas eu quero te dar o contexto para você entender o texto, tá bom? A gente teve o Daniel Silveira sendo eleito como vice-presidente de uma comissão importantíssima e muita gente entendeu isso como um recado do Congresso para o Supremo, né? As pessoas entenderam dessa maneira. Eu não vejo assim. Meu entendimento é diferente, né? Meu entendimento, o que eu estou vendo
é outra coisa, né? O que eu vejo é um capitão assumindo o exército. É isso que eu estou vendo. Eu vou falar para você sobre isso. Um capitão assumindo o comando de generais, de vários generais, né? De majores, coronéis, tenentes coronéis e tanta gente que tem uma patente maior que é dele. Agora, esse paradigma foi quebrado, porque a gente observa hoje o nosso presidente, eu não sei se você percebe isso, mas eu quero te falar, porque eu quero que você preste atenção nisso, né? A gente percebe um capitão confiante. Quando você olha nos olhos do presidente Bolsonaro quando ele está falando, o que você enxerga? Eu enxergo confiança. É isso que eu enxergo. Entendeu? Confiança. Quando você vai entrar numa briga, você precisa confiar no teu time e saber que se você entrar na briga, se a briga rolar, você não vai brigar sozinho. Então, por mais que o teu oponente, teu inimigo seja grande, na verdade até a Bíblia fala sobre isso um pouco. A Bíblia diz que você não pode iniciar a construção de um prédio se você não avaliar primeiro se você vai ter capacidade de terminar ele. Porque não adianta você lançar os alicerces e depois deixar ele pela metade, porque aí o nome do Senhor vai ser zombado. Porque você disse assim, Deus me deu esse prédio, eu vou construir, daí você não consegue construir, e aí fica o dito pelo não dito, o feito pelo não feito, e você passa vergonha, e o nome de Deus também é envergonhado. Você entende o conceito? Um conceito que eu estou te passando. Então hoje, quando eu olho nos olhos do presidente, quando eu ouço o presidente falar, o que é que eu observo no meu presidente hoje? Eu observo confiança. Confiança. Eu vejo que hoje o presidente tem confiança da tropa. Ele confia na tropa, né? Entendeu? E essa confiança na tropa deu a ele autoridade. Entendeu? A autoridade. Então veja por que o pastor falou que era uma quebra de paradigma. Porque nas Forças Armadas sempre existiu o seguinte paradigma: o mais antigo não obedece o mais moderno. Nas forças militares, na polícia militar, todo lugar onde o militarismo impera, quem manda é o mais antigo, não é o mais moderno. Então fica uma coisa meio contrária, um general obedecer a um capitão, é uma coisa difícil, a maioria não obedece, se obedece faz por obrigação e não por amor. Isso é um pensamento. Quando a gente fala de paradigma, a gente está falando de pensamento. Então a hierarquia é uma coisa que está colocada sobre a antiguidade. Sobre a antiguidade. Nas forças militares, a antiguidade é posto. Então, se você é mais velho, você manda, é o mais novo que faz. Aqui em casa tem o irmão Tiago, né, que é o namorado, já noivo da Lohane, nosso 02. O Tiago é capitão da aeronáutica, por exemplo. Mas ele é o mais moderno aqui em casa. Então, quando a gente vai almoçar, ele sempre fica em pé. Eu estou te contando o comportamento de quem é militar. Ele fica em pé, ele não senta. Eu falo, Tiago, senta. Ele fala, não, pastor, eu sou mais moderno aqui, eu fico em pé. Se tiver lugar eu sento, se não tiver eu fico em pé, espero os mais antigos comer, eu como depois. Entendeu? Entendeu o conceito? O militarismo é assim. O mais moderno fica de pé, o mais antigo senta. Ele tem preferência. Isso é hierarquia. E a hierarquia é baseada no tempo. Quem está há mais tempo de serviço. Quem está há mais tempo de serviço tem uma patente maior. O que é a patente maior, pastor? Tem um cargo maior. Então, quando você se forma na Academia Militar das Agulhas Negras, você sai de lá aspirante a oficial. Você tem uma estrelinha aqui no ombro, que ela é vazadinha. Depois você é promovido, é uma estrelinha cheia. Depois você passa a ser de aspirante, você passa a ser tenente,
que é uma estrelinha é tenente. 2 estrelinhas é primeiro tenente. 3 estrelinhas, capitão. 2 estrelinhas e uma gemadinha, major. 1 estrelinha e 2 gemadinhas, tenente-coronel. 1 gemada, coronel. Daqui para frente é um brasão e 1 estrela, general de 1 estrela. Brasão, 2 estrelas, general de 2 estrelas. Brasão e 3 estrelas, general de 3 estrelas. Brasão e 4 estrelas, general de 4 estrelas. Para um general chegar a 4 estrelas, ele precisa primeiro, no mínimo, 50 anos de serviço. Então, se ele começou com 18, ele vai ter que chegar ao generalato, último posto, com 68 anos, perto dos 70 anos de idade. Se ele for promovido no tempo adequado, tudo certinho, beleza, ele chega no último posto de comando do Exército. Eu estou falando do Exército que é mais fácil para a gente falar, que a gente conhece, né? Perto dos seus 70 anos. Então, quando você é um general, você já está com 50 anos de serviço. O capitão está com 10. Entendeu? O capitão está com 10, 15 no máximo. Então, você com 50 anos de serviço, um cara com 15, quem que manda? O cara que tem 50. Então, o que aconteceu no Brasil? Aconteceu no Brasil que um capitão foi eleito presidente do Brasil. E você tem ouvido nessas últimas 2 semanas, principalmente no dia 19 de abril, você ouviu uma mensagem muito clara do general comandante do Exército. E ele disse assim: o comandante supremo das Forças Armadas, presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou perguntar para você mais uma vez, quando você ouviu o comando do Exército falar isso? Com a boca cheia, com orgulho. Então é diferente da pessoa ser seu chefe. O cara é seu chefe e você já trabalhou, você trabalha, você tem chefe, né? Então é diferente o cara ser teu chefe e o cara ser o teu líder, é diferente. Porque o líder, você morre por ele. O teu comando é uma liderança nata. Por isso que a gente fala que um líder não se faz numa escola. A Bíblia fala assim, ó, presta atenção, eu vou te dar um feedback bíblico. A Bíblia diz assim, que o pastor, as ovelhas que são desse pastor, elas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. É assim que a Bíblia diz. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e o segue. O soldado, ele ouve a voz do seu comandante e segue ele, mesmo que seja para morrer. Para dar a sua vida numa batalha, sabe que vai morrer, o comandante vai na frente e os soldados vão atrás, e vai todo mundo para morrer, mas eles vão junto, porque eles são corpo. Tá entendendo a nossa conversa? Então, quando o Bolsonaro foi eleito, muita gente não engolia ele. Entendeu? Muita gente não engolia ele. Por que, pastor, que não engolia? Porque ele era moderno, irmão, porque ele era só um capitão. E aí os caras de cargo maior não aceitavam a autoridade dele sobre eles, porque ele era mais moderno. Isso era um paradigma, isso era um costume, isso era uma tradição. Certo? Isso era uma tradição nas casernas, nas casas militares, né? Nos quartéis, uma tradição. Então o mais novo nunca mandou no mais velho. E o mais velho sempre mandou no mais novo. Isso era uma lei. Mas com o Bolsonaro, nesses últimos tempos, isso foi quebrando. E os comandantes do Exército, e eu estou falando só do Exército, mas quando eu falo do Exército, eu falo da Polícia Militar, por exemplo. Fala para um coronel da Polícia Militar, hoje comandante, e eu vou dizer uma coisa para você, houve algum tempo atrás, alguns meses atrás, foi noticiado isso amplamente aí na internet, em todo lugar, quando começou aquele negócio de pandemia, os governadores quiseram tirar a autonomia do Exército sobre a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é uma força auxiliar do Exército, eles andam segundo o RDR, Regulamento Disciplinar do Exército,
né? Então houve em alguns estados aí que o governador era de esquerda e ele disse que o governo federal não ia entrar lá, que eles iam usar a polícia. Eles receberam um recado dos comandantes da polícia militar. E o comandante da polícia militar mandou o seguinte recado para alguns governadores e alguns comandantes da polícia militar: nosso comandante é o presidente da República. Por que eles falaram isso? Porque o regulamento disciplinar do Exército fala isso. Entendeu? Entendeu? Então, a gente olha hoje para a situação do nosso presidente e o que é que a gente enxerga? A gente enxerga o presidente um grande líder. Ele não é só o presidente da República, como foi o Fernando Henrique, como foi o Lula, como foi a Dilma, que todo mundo obedecia porque os caras tinham a caneta, daí os caras que estavam do lado era todo mundo puxa-saco. Hoje não é mais assim. Hoje a coisa mudou de tal forma, que o Bolsonaro foi promovido a marechal de campo. Entendeu? O Bolsonaro hoje foi promovido, e eu estou falando da visão que eu tenho, o que eu vejo, eu estou passando a minha visão sobre o que eu estou vendo dentro do Brasil, na movimentação política, né? O Bolsonaro hoje mostrou que ele é um líder mundial. O mundo inteiro hoje fala do comando do Bolsonaro. Outros países, por exemplo, o Bolsonaro foi visitar a Itália, os caras falaram: meu Deus, nós queremos um Bolsonaro para o nosso país. Os argentinos falam: nós queremos um Bolsonaro para o nosso país. Você entende? O Bolsonaro, ele virou uma concepção de liderança. Muita gente não entendeu isso ainda. O Bolsonaro se transformou naquele cara por quem você morreria. Por quem você fosse, você daria a sua vida. Por isso você vê o Bolsonaro hoje nas suas manifestações, ele falou isso ontem, e eu gostaria que você prestasse atenção nas coisas que ele tem dito. E ontem ele fez um discurso emocionado, com lágrimas nos olhos. Eu posso falar com faca no dente, se você preferir. Ele ontem, quando falou, ele chorava, irmão. Você olhava nos olhos dele, ele estava extremamente emocionado falando isso. Ele disse: eu comecei o meu mandato usando um versículo bíblico. Ele disse, o versículo que usei é João 8,36 ou 2, eu não me lembro qual é. Vocês sabem, desconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: depois eu passei a utilizar outro versículo bíblico: a falta de conhecimento matou o meu povo, né? Não foi isso que ele disse ontem? Ele disse: mas agora, no final do meu mandato, eu vou utilizar outro versículo bíblico: não temerei a morte, que mata o meu corpo. Só vou temer a Deus, que pode matar a minha alma. Você ouviu ele falando isso ontem? Você ouviu? Os olhos cheios de lágrimas. Então o que mudou? Eu pergunto para você. O que mudou na vida do presidente do início do seu mandato para o final do seu primeiro mandato? O que mudou? Foi o presidente que mudou ou foram as coisas que mudaram? Vamos colocar as coisas? Dá para colocar assim? Pode ser para vocês? Vocês entendem quando eu falo as coisas? As circunstâncias, as situações, as pessoas, né? Então, quando eu falo para você de mudança de paradigma, né, e eu falei isso ontem, eu tenho falado há alguns dias, o paradigma, nós estamos vendo mudança de paradigmas. Então, hoje, o que é que mudou? Hoje o Bolsonaro, ele é considerado pelos comandantes militares como o grande líder supremo. Entendeu? A mudança? Ele não é o presidente, mas
Ele não é mais o presidente. O Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil, irmão. Ele subiu de nível. Entendeu? Ele foi promovido. Ele foi promovido, irmão. E hoje o presidente Bolsonaro não é mais o presidente Bolsonaro. Hoje ele é o líder supremo das Forças Armadas. Ele é o marechal de campo. Ele fala, senta, todo mundo senta, levanta, todo mundo levanta. Por que que isso aconteceu, pastor? Aconteceu porque todo mundo compreendeu que ele é o cara amado pelo Brasil. Ele é um cara ungido por Deus. Você acha que os comandantes militares não têm esse feeling, irmão? Você acha que os generais, os comandantes militares não são educados religiosamente, que eles não entendem o que é um cara chamado por Deus, que eles veem a comoção do povo, ele vê as pessoas chorando, onde o cara vai as pessoas choram, abraçam, não é só tirar foto, irmão. O Bolsonaro, ele passa, o povo fica arrepiado, chora, pula, quer abraçar. Isso não é apenas um respeito pelo presidente. Quando você viu isso na tua vida, irmão? Aqui no Brasil, quando você viu o Fernando Henrique na rua e todo mundo correndo, querendo abraçar ele, cantando, quando você viu isso? Onde você viu isso? A gente está falando só no Brasil, não estamos falando em outros lugares. Talvez você não sinta isso, eu acho que muita gente não sente, mas a maioria, e uma democracia é feita pela maioria, não é pela minoria. Então hoje o Bolsonaro se transformou num grande líder amado pelo seu povo. Amado pelo seu povo. Então a luta do Bolsonaro passou a ser a luta do Brasil. A luta do Bolsonaro, escute aqui o que eu estou falando para você. Agora eu vou chamar a tua atenção, preste atenção no que eu estou te falando. A luta do Bolsonaro passou a ser a luta do Brasil. Entendeu? Então o que o Bolsonaro defende, todo mundo defende. Uma mentira dita muitas vezes torna-se manchete jornalística, né? Mas uma verdade apregoada por alguém verdadeiro faz com que você passe a buscar aquela verdade como sendo sua também, mesmo que ela não esteja te atingindo naquele momento. Então eu vejo o Pacheco, por exemplo, o Pachequinho, né? Eu vejo o Pachequinho, por exemplo, fazendo um comentário e dizendo que aqueles que não estão lutando pela melhora da situação, da circunstância do Brasil, olha que mudança dele. A história vai colocar essas pessoas como traidores da pátria. Como traidores da pátria. O Barroso usou essa expressão, o Pacheco usou essa expressão ontem. Mas quem usa a expressão traidores da pátria? Eu te pergunto. Talvez você ache que eu não esteja te dando notícias, mas eu estou te dando. Por que o cara mudou, irmão? Olha o que ele disse. Eu que espero muito que todos esses personagens, quem está falando isso? O presidente do Senado. Todas essas instituições, ele disse isso ontem à tarde, esses poderes tenham a maturidade política. Olha o que o Pacheco falou ontem, irmão. Isso aqui é muito importante. Isso é muito importante, irmão. Olha a mudança de pensamento. Olha aqui. Instituições. Esses poderes tenham a maturidade política de compreender que, embora haja divergências precisam ser respeitadas. Há um ponto comum que nos une. Escuta isso aqui. Que é a busca da solução dos problemas do Brasil. Quem não tiver essa disposição de buscar soluções aos problemas do Brasil,
no futuro, vai ser tratado como um traidor da pátria. Olha o que o Pacheco falou ontem, irmão. Independente da gente confiar, gostar, não importa. Ele é uma instituição que até agora estava contra. Até agora ele estava contra. Então o que é que fez ele mudar, irmão? O que é? O que ele viu que tem gente que não está vendo? Ele não é candidato. Ele não está preocupado com a reeleição dele. O Pacheco não é candidato, irmão. Ele tem mais 4 anos. Será que ele passeou no jardim como eu? Então a questão é a seguinte, irmão. Se o Senado não tomar uma posição, o Senado morreu, acabou politicamente. Entendeu? Se não tomar uma posição, será que alguém não foi lá e disse, cara, em que mundo você está vivendo? Você acha que alguém não falou isso para ele? O troço está indo, a casa está pegando fogo, companheiro. E você vai ficar sentado aí cantando ópera? Você vai queimar junto? Ontem, o Bolsonaro chamou o Barroso de mentiroso. Família Direita Brasil, escuta essa. Não poderia ter eleição em 2020 sem a conclusão daquele inquérito das fake news, do vazamento de voto das urnas da Polícia Federal, que não era sigiloso. Mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso. É uma vergonha. Para as Forças Armadas, se um militar mente, acabou a carreira dele. Bolsonaro falou isso aqui ontem, irmão. Agora, continua o Bolsonaro e eu continuo no Família Direita Brasil. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que eles esqueceram que o chefe supremo das Forças Armadas se chama Jair Messias Bolsonaro? Tudo isso o Bolsonaro disse ontem, no discurso dele. Entendeu? Eduardo Bolsonaro, Família Direita Brasil, continua aqui, tá? Eduardo Bolsonaro sinaliza que seu pai pode ignorar Rosa Weber. Pergunto aqui o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder ao STF. Será que o STF vai ousar descumprir um indulto presidencial? Coisa que nunca aconteceu nesse país. Quem está falando, irmão? O Eduardo Bolsonaro. O que ele está fazendo? Está desafiando os caras. Está desafiando os caras. Aí, irmão, vem a Câmara ontem, no meio de tudo isso, e vota. Agora veja como mudou já a conotação da conversa. Veja como já muda a conotação da conversa. E elege o Daniel como vice-presidente de uma comissão. Uma comissão onde está emperrado, parado, trancado várias causas do bolsonarismo. Está trancado lá, porque era a esquerda que dominava, não passava e tal. Né? E a coisa tá. Juristas afirmam que o Tribunal Superior Eleitoral comete crime de responsabilidade ao não fornecer informações. A gente está no Terra Brasil Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral comete crime de responsabilidade ao se recusar a tornar públicas as sugestões das Forças Armadas para a melhoria do processo eleitoral brasileiro, segundo o artigo 121 da Constituição Federal. Veja como a coisa está estreitando para todo mundo, irmão. Entendeu? Daniel Silveira ganha uma homenagem na Câmara Federal. E o seu indulto num quadro, não vai abrir aqui,
emoldurado, assinado por Bolsonaro. Você sabia que uma comissão do Senado... Eu vou te dando todas as notícias e vou comentando no meio aí, tá? Pra gente dar uma baixada na temperatura aí. A comissão do Senado aprova IPVA 0 para moto de baixa cilindrada. As motos de baixa cilindrada, tipo Bis, essas pequenininhas, não vão ter mais IPVA. Foi aprovado pelo Senado isso, tá? Agora veja isso aqui, a gente continua no Terra Brasil Notícias. Daniel Silveira se toma posse como membro titular da CCJ. Urgente. Notícia crime contra ministros Fachin e Barroso é enviada à PGR. Um advogado enviou à PGR uma denúncia contra o Fachin e o Barroso por crime que eles cometeram aí no decorrer dos seus mandatos. A Finlândia, escute essa, que depende muito do gás russo, disse hoje que decidiu que não pagará por esse gás em rublos. A Rússia disse que, assim como fez hoje com a Polônia e a Bulgária, cortará o gás a todos os que não pagarem em rublos. A Finlândia não disse de onde comprará gás que não seja da terra do Zé Colmeia. Uau! Mais para frente. Presidente Bolsonaro, ontem no discurso dele, eu estou te dando as frases dele de efeito. Temos poucas pessoas na Praça dos Três Poderes que mandam muito. Bolsonaro falou isso ontem. Mas nenhuma delas podem tudo. Ai, meu Deus do céu. Após polêmica com Forças Armadas, ministro Barroso avisa que vai calar a boca e não vai falar mais nada. Lewandowski nega pedido para investigar Lula por declaração incentivando população a pressionar deputados. Não vai dar nada, a gente já sabia, né? Família Direita Brasil, Bolsonaro, 23 ministros do seu governo e mais de 100 deputados participaram do ato cívico pela liberdade de expressão no Palácio do Planalto. No evento, o presidente propôs que os militares façam parte da contagem de votos nas eleições. Você concorda com o Bolsonaro? Sabe o que o Bolsonaro falou ontem? Que os votos todos são apurados no Brasil inteiro e eles vão para o TSE. Quando chega no TSE, eles têm um ramal exclusivo e esse ramal leva a uma sala secreta. E na sala secreta, só 6 pessoas, eu não sei se o número é 6, 7, 60, eu não sei, mas é uma quantidade de pessoas que ficam ali e avaliam isso e dizem, ó, o resultado da eleição foi esse. Então, o que o Exército propôs? O Exército propôs que hajam 2 salas. Ele não disse que não pode ter sala, ele falou, pode ter sala, só que nós fazemos 2 salas e fazemos um Y. Então, a mesma informação que entra aqui para o Exército e o Exército fala junto quem ganhou. Só isso que eles querem, não é nada. Arthur Lira informa a STF que Daniel Silveira sairá da CCJ, segundo o portal J. Ministros do STF foram avisados de que Silveira não ficará na CCJ. A mensagem do presidente da Câmara já foi enviada a 2 ministros do STF, confirmando a retirada do deputado da comissão. Como assim? Como assim, irmão? Como assim? Você entendeu alguma coisa? Não entendi. Não entendi. Tem muita coisa para acontecer aí essa semana ainda, eu acredito que amanhã, né? Amanhã, agora dia 1º de maio, irmão, vai ser um dia especial. Eu falei na igreja, até na minha igreja, isso, dia 1º de maio é domingo, e domingo nós vamos fazer Santa Ceia. Eu não ia fazer domingo agora, eu ia fazer na outra semana, mas neste domingo nós vamos fazer a Santa Ceia da igreja, tá? Por quê?
Porque ontem, quando eu estava na minha igreja, fazendo a oração de encerramento da igreja, o Espírito Santo falou para mim que no dia 1º de maio abre-se um novo tempo no mundo espiritual. Um novo tempo. Um novo vento vai começar a soprar na terra. Entendeu? Uma nova porta vai abrir. Interpreta aí como você quiser. 1º de maio. Então, depois desse dia, pode me cobrar, hein? Depois desse dia, nós vamos ver coisas, irmão, que você nunca viu, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Você vai ver. A partir de domingo, dia 1º de maio. Tá? A partir de 1º de maio, domingo, né? Não é isso? A partir do dia 1º de maio. Escute isso aqui. Ok? A partir do dia 1º de maio. Nós vamos ver. Eu não estou falando do dia por causa que vai ter uma manifestação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de mundo espiritual. Eu não estou falando que vai ter uma manifestação. Eu espero que ela seja grande. Eu até acho que ela vai ser, né? Uma grande manifestação. Mas eu não estou falando dela. Tá? Quando eu tenho que falar, eu falo. Eu falei do 7 de setembro, eu falei de outro, mas não estou falando dela. Eu estou falando agora de mundo espiritual. Deus falou para mim que vai se abrir uma grande porta no céu. Dia 1º de maio. E nós veremos, nós crentes, nós não crentes, todo mundo vai ver. Entendeu? Esse novo tempo chegando na terra. Não é só no Brasil, na terra. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.